Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Uma alegria estar com você mais uma vez para juntos darmos continuidade ao projeto Torpedo 365. Hoje, episódio número 112. Então seja bem-vindo, minha gratidão a você que já é inscrito no meu canal, e é graças a essa sua vontade, o seu desejo, a sua atitude de se inscrever no meu canal, que o canal cresce, né? E fica cada dia com mais pessoas aí seguindo o canal e recebendo os benefícios aí dessas reflexões que nós postamos aqui todos os dias nesse ano de 2022. Então, gratidão profunda a você, tá bom? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem a ver com o dia de ontem, né? Ontem, 21 de abril, nós comemoramos o dia de Tiradentes. Tiradentes, nome real, verdadeiro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Por que ele era conhecido como Tiradentes? Porque justamente essa era a profissão dele, né? Tirar dentes, ele era dentista. Numa época em que não era muito comum, não era nada comum, aliás, todos os recursos, né, que se tem hoje para se tratar de dentes, para se restaurar, para se fazer implantes, enfim. O recurso, o dente doía, era arrancar o dente. E o Tiradentes, eu estava lendo ontem, né, ele já era meio revolucionário até na sua profissão, porque ele não gostava de tirar dentes. Ele preferia ir no sentido contrário, de restaurar, até prótese ele fazia, né? Já naquela época, 1722, se não me falha a memória. Então ele já demonstrava uma certa mentalidade adiante do seu tempo, né? Bem na frente do seu tempo, uma mentalidade mais desenvolvida. Algumas curiosidades a respeito do Tiradentes é que as pessoas às vezes pintam ele, né, os quadros, as imagens dele, com barba e cabelo grandes, tanto os cabelos quanto a barba grandes. E na verdade essa é uma imagem não real, uma imagem fictícia do Tiradentes, né? O Tiradentes era alferes. O que era alferes? Alferes era um cargo, uma patente do exército naquela época, um pouco abaixo do tenente. Hoje não tem mais essa patente no exército. Então ele era do exército, ele serviu no exército, ele tinha essa patente de alferes, um pouco abaixo do tenente. E o próprio fato dele ter sido do exército já denota que o cabelo e a barba dele não eram compridos, porque o exército sempre teve esse costume, essa cultura de não permitir cabelo e barbas compridos, tá? Desde que eu me conheço por gente, né? Evidentemente que naquela época de Tiradentes também era assim. Os soldados do exército, sejam soldados ou oficiais, eles tinham que ter os cabelos e a barba aparados, tá? E outro detalhe é que durante os anos que ele ficou preso antes de ser enforcado, ele também, o pessoal tinha o costume de raspar a cabeça dos prisioneiros para evitar doenças, para evitar piolhos e assim por diante. Então, esse retrato que se pinta do Tiradentes, de ele estar de cabelos compridos e barbas compridas, é um retrato fictício. Na verdade, foi uma tentativa para aproximar a imagem do Tiradentes com a imagem de Jesus Cristo, tá? Porque ambos morreram por uma causa. Evidentemente, a causa de Jesus Cristo era uma causa muito maior, uma causa muito abrangente, uma causa que tinha que ver com o mundo todo, tá? Tiradentes, ele estava morrendo por uma causa chamada de Inconfidência, né? Inconfidência mineira, no caso ele era mineiro,
estava morrendo pela causa da libertação do Brasil, de deixar de ser uma colônia de Portugal, né? Isso é o que justificava Tiradentes ter se rebelado, ter levado avante as suas ideias, né? Numa época em que ideias não eram bem-vindas, porque não éramos uma nação democrática, éramos uma nação de regime monárquico. E foi por isso que Tiradentes foi preso. Com certeza rasparam a cabeça dele, rasparam a barba dele, para ele não contrair doenças, não contrair piolhos, era uma questão de higiene até na prisão, e foi assim que ele foi enforcado. Um outro detalhe interessante sobre a vida de Tiradentes foi que o enforcamento de Tiradentes foi, o carrasco foi um escravo, né? Não sei por que cargas d'água pediram para um escravo fazer o trabalho, né, de enforcar o Tiradentes. Por que pediram um escravo? Não sei a razão, mas fizeram um negócio, uma barganha com o escravo. Esse escravo também era prisioneiro, ele estava condenado também à pena de morte, e aí disseram para ele que se ele assumisse o posto de carrasco, de verdugo ali na morte de Tiradentes, a pena dele ia ser trocada de morte para prisão perpétua. Foi por isso que aquele escravo, não me recordo agora o nome dele, mas foi por isso que ele então topou a ideia de enforcar o Tiradentes, tá? Alguns atribuem algumas palavras, as últimas palavras a Tiradentes. Não se sabe ao certo até que ponto essas atribuições são reais, mas uma coisa que muitos dizem que é verdadeira, né, que ele disse ao carrasco, ao escravo que estava assumindo o papel de carrasco, a hora que ele subiu ali no cadafalso, né, para colocar a corda no pescoço, uma coisa que disseram a respeito, que ele disse, né, uma coisa que dizem que foram as últimas palavras dele, foi, ele olhou para o escravo e disse: faça o seu trabalho bem feito, faça o seu trabalho bem feito. Assim Tiradentes foi enforcado. Mas ele não só foi enforcado, ele era mineiro, foi enforcado no Rio de Janeiro e foi esquartejado. A cabeça dele foi colocada numa estaca, as partes do corpo dele foram colocadas nas ruas do Rio de Janeiro para servir como exemplo para quem um dia ousasse ter alguma ideia de independência do Brasil em relação a Portugal, e foi deixado ali como exemplo. Alguns dias depois, 2 ou 3 dias depois, roubaram a cabeça do Tiradentes e nunca mais ela foi encontrada. Uma história bem curiosa, né? E uma coisa também muito interessante. Tiradentes é o único herói cívico nacional. É o único herói que é comemorado um feriado nacional, né, no dia da morte dele. Isso não aconteceu também logo depois da morte dele, não. Demoraram anos. Na verdade, foi só em 1965 que o presidente Castelo Branco decretou essa data como um feriado por conta da morte de Tiradentes. Então ele foi, na verdade, reconhecido como herói nacional só nessa data, nessa época de 1965. Agora, quando a gente fala em Tiradentes, desde pequeno eu lembro disso, que estudei esse assunto na escola, né? Mas quando a gente fala em Tiradentes, a imagem que já vem à nossa mente é aquela imagem daquele homem de barbas e cabelos compridos. E é muito comum associar a imagem dele com a imagem de Jesus. Como eu disse, a missão de Jesus era muito mais ampla, muito mais abrangente. E a missão de Jesus era radicalmente, na sua essência, muito diferente da missão de Tiradentes. Porque Tiradentes estava morrendo, estava dando a sua vida por um país, por um povo, né? Pela liberdade de um povo, de uma nação. Jesus deu a vida dele pela liberdade de todas as pessoas, de todos os tempos e de todos os lugares. Então, a abrangência da missão de Jesus era muito maior, foi muito maior. E ninguém se converte hoje em nome de Tiradentes, mas as pessoas mudam as suas vidas em nome de Jesus Cristo.
né? Para você ver o poder desse homem, entre aspas, que era o Filho de Deus e que entregou também a vida dele, não por uma nação apenas, mas pelo mundo todo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, se não me falha a memória, que Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. E lá em João capítulo 13, Jesus diz assim que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Tiradentes deu a vida dele por uma nação, né? Dizem que ele disse, certa ocasião, se 10 vidas eu tivesse, todas eu daria, né, em nome dessa causa. Jesus deu a vida dele por amigos, mas também por inimigos, porque Deus prova o amor dele para com você e para comigo, tendo enviado o Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. As iniquidades escondem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Mas Deus, ainda assim, Ele provou o amor dele por você e por mim, enviando Jesus para morrer no seu e no meu lugar. Isso não é confortador? Saber que nós somos amados, nós somos queridos, nós somos objetos desse amor, dessa paixão, porque Deus é apaixonado por você e por mim. Jesus Cristo tem paixão por você e por mim, a ponto de, se fosse você ou eu a única pessoa aqui nesse planeta a ter cometido o pecado, Ele teria vindo morrer somente por você e por mim. Isso é maravilhoso. Então quero deixar esse pensamento com você hoje, o quanto você é amado, amada, o quanto você é querido, querida, a ponto de Deus ter enviado Jesus para morrer por você e por mim. E amor como o de Jesus não existe outro igual, não há outro amor semelhante. É o amor que, sabe, que entregou a vida voluntariamente por pessoas que eram inimigas dele, que não queriam nada com ele, mas que ele falou, eu estou dando a vocês a oportunidade de mudar o conceito, de mudar de vida, de mudar o padrão de vocês. Então que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a minha vida, que nós sempre possamos valorizar esse amor que Deus tem por nós, tá bom? Forte abraço para você, amanhã eu volto com mais um Torpedo, o número 113. Beijão no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.